Olá, boa noite a todos. Começamos juntos mais uma semana com muita informação e o mês de janeiro já está dando tchau. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Essa foi por pouco. Carro desgovernado invade calçada e quase atropela idosa em Santa Maria. Já já os detalhes. Autoescola do crime? Motorista de aplicativo é assaltado e obrigado a dar aula para os bandidos. Pega aqui de novo, mano. Segurar. Fiz um freio. A gente conta como terminou essa história. Alerta! Janeiro termina com 23 mil crianças infectadas pela Covid. Estado reforça a importância da vacinação infantil. O número que tínhamos de crianças internadas, ele era bastante baixo durante toda a pandemia. Nesse momento, ela já está similar ao pico. Não abra mão do direito do seu filho de se proteger contra essa doença. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos o programa de hoje falando da gestão da pandemia, do esforço em combater essa doença que ainda nos assusta e ainda provoca mortes, né? Coisas graves e a palavra de ordem, alerta. E por que esse alerta, gente? Porque dispararam os casos de Covid em crianças e adolescentes de até 14 anos. Tivemos, inclusive, óbitos de bebês por causa dessa doença. Vamos ao vivo conversar agora com a minha amiga Gabi Lerina, que tem mais informações e eu tenho certeza que, como mãe da Catarina, mãe, outras tantas mães, está preocupada com esse avanço em proteger os seus filhos, né, Gabi? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Acho que dá para ver nas minhas feições mesmo de máscara que a proteção e que a preocupação é enorme. O que mais a gente quer é proteger as nossas crianças, né, Chemali? Olha só essas informações divulgadas hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Entre os 11 óbitos registrados aqui no Rio Grande do Sul, 2 casos eram de crianças. Um deles de uma menininha aqui de Porto Alegre de apenas 1 ano de idade, que morreu no último dia 26 de janeiro. E o outro caso, chamaram de um bebezinho de apenas 5 meses, um menininho, lá de Venâncio Aires, que teve o registro de morte dele no dia 18 de janeiro, os dois em função da Covid-19. Que tristeza, né, Chemali? Que tragédia para essas famílias. Verdade. E também nesse perfil registrado de hoje pela Secretaria Estadual da Saúde, também está de uma idosa de 100 anos, que era moradora lá de Pelotas, no sul do estado. Agora, Chemali, presta atenção nesse número que eu vou trazer aqui para vocês. Foram registrados nesse mês de janeiro, que está terminando hoje, né? 23 mil casos de crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 14 anos, desse grupo que foram infectados pelo coronavírus, ou seja, positivados para a Covid-19. Ouviu esse número? 23 mil casos em apenas um mês. É muito alto, Chemali. Isso representa praticamente todo mês, todo ano de 2020, quando foram cerca de 25 mil casos. Nós conversamos hoje à tarde com o Bruno Naudorf, que é do Comitê de Crise do Coronavírus aqui do Piratini. Ouçam só o alerta dele. Nesse momento, a gente tem um número muito maior de crianças de 5 a 9 anos, por exemplo, ou de 10 a 14, do que tivemos em outros momentos da pandemia. Mas são exatamente a população que ainda não está vacinada. A gente só vai conseguir reverter esse crescimento muito exponencial que a gente teve nesse período de casos, se nós tivermos pela população a adoção dos cuidados que defendemos muito e que são mantidos, né? Os protocolos obrigatórios. Os cuidados e a vacinação para aquele grupo que já pode, né, chamar-lhe acima de 5 anos. Até hoje, até essa segunda-feira, 49.400 crianças já foram imunizadas.
aqui no Rio Grande do Sul. Volto contigo, Chamali. Obrigado, Gabi. Obrigado pelas informações e fica o nosso alerta e o nosso pedido, o nosso reforço, né? Protejam as crianças, protejam os adolescentes. Eles têm direito, sim, à vacina que afasta casos mais graves. Mesmo assim, continuam acontecendo 2 casos de um público que ainda não pode tomar a vacina. Se coloca ainda mais em risco nesse universo de 23 mil crianças infectadas pela variante Omicron. Agora a gente troca de assunto para trazer um fato que, é até inusitado se não envolvesse violência cotidiana, porque a câmera de um carro de aplicativo gravou o momento em que o motorista foi assaltado durante uma corrida. E esse ataque, ele teve esse ponto de peculiaridade. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz para saber onde aconteceu, minha companheira de cobertura de litoral. Isso aí não foi na praia, né, Yasmin? Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite a todos que nos acompanham. Não foi na praia, foi aqui do ladinho de Porto Alegre, em Alvorada. Esse assalto aconteceu na tarde do último sábado. É o tipo de história, Chamali, que não dá para acreditar. O que acontece? Um casal de adolescentes, que a gente vê aí nas imagens, embarcou nesse carro. Quando o motorista se preparava para arrancar, um terceiro jovem, um terceiro adolescente apareceu ali do lado dele e fez esse motorista descer. Só que aí, Chamali, tem um adendo nessa história. O criminoso queria roubar, mas ele não sabia dirigir esse modelo de carro que era automático. E aí, esse criminoso audacioso pediu a ajuda da vítima. Veja só. Aqui é ré, mano. Não foi na ré. Pesa aqui de novo, mano. Segurar? Pisou no freio. O criminoso, então, acabou desistindo, Chamali, de ele mesmo dirigir e o motorista, sem alternativa, teve que ir com os assaltantes que eram menores de idade. Acompanhe. Vai bater junto com nós, então. Onde vocês querem? Eu levo vocês, mano. Eu levo. Ô, meu, você não queria, eu levo vocês. Nós pegamos o telefone, nós queremos roubar o telefone, mano. Nós não queremos carro. Os criminosos, então, pegaram todo o dinheiro desse motorista e seguiram para roubar celulares e ainda desligaram essa câmera antes do carro partir. Segundo a Brigada Militar, esse trio assaltou pedestres e uma loja de celulares e depois liberou esse motorista que passa bem apesar do susto. Quem tiver alguma informação, ligue para o 190. Imagina a adrenalina desse trabalhador, o tempo que ele ficou à mercê, né, desses 3 aí, porque eram 3 jovens infratores, né? Que susto, hein? Que susto. A polícia vai ter que ir atrás, vai ter que tirar de circulação e encaminhar para a FASE, né? Fundação de Assistência Socioeducativa. E olha só, a polícia tenta descobrir quem matou a tiros uma jovem lá na Serra Gaúcha. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. A vítima foi identificada como Daniele da Costa Araújo, de 24 anos. Na noite de sábado, ela e o namorado estavam em uma festa eletrônica no interior do município de Carlos Barbosa, quando foram baleados. Testemunhas afirmaram que os disparos partiram de dentro de um carro que passava pelo local. O namorado da jovem, que está hospitalizado, tinha antecedentes criminais. Uma das hipóteses é de que ele seria o alvo dos atiradores. Também na Serra, um homem de 35 anos atropelou um motociclista na noite de sexta-feira, depois de esfaquear a vítima numa briga de bar. O condutor arrastou o rival, deu ré para passar com a caminhonete por cima da moto. Mesmo ferido, o motociclista de 30 anos ainda deu socos no agressor. Ele está internado, mas não corre risco de morrer. O motorista da caminhonete foi preso por tentativa de homicídio. Está na cadeia o jovem suspeito de matar a facadas a ex-companheira em Sapucaia do Sul. Ele ainda feriu a filha e o genro da vítima. O homem se entregou à polícia na última sexta-feira, 4 dias depois do crime. Ele invadiu a casa da ex-mulher, depois ela revelar numa rede social que estava se relacionando com outra pessoa. E agora a gente fala de um baita susto lá em Santa Maria, no centro do estado. As câmeras de segurança mostram o momento exato, gente. Tá aí, ó, um carro desgovernado, subiu a calçada, quase atingiu em cheio uma idosa, uma pedestre que passava por ali naquele momento, embaixo ali daquela marquise. Esse caso aconteceu hoje à tarde, no bairro Nossa Senhora de Fátima, lá na região central de Santa Maria. O carro saiu da pista,
bateu em outro veículo estacionado e ainda atingiu um vaso de plantas. Esse motorista, esse é o detalhe, teve um mal súbito, gente. Quase atropelou essa idosa que estava saindo de um restaurante. O braço dela chegou a ser atingido, estava no carro. O casal que estava no carro e a pedestre foram socorridos e passam bem. Flagrante que vem lá de Santa Maria. Agora o destaque aqui no segunda edição é o esporte, porque haja novidade sobre a dupla Grenal nesta segunda-feira, só que infelizmente tem até um caso de polícia no meio disso tudo. E tem um jogador que estava aqui, mas não está mais. Conta aí pra gente, Matheus Schenck. Yuri Alberto de azul? Como assim, produção? Deve ter coisa errada aí. Ah, brincadeira. Eu sei que você aí é uma pessoa bem informada e sabe que o Yuri é o novo atacante do Zenit, da Rússia. Aliás, um negócio bastante lucrativo para o Inter. Dos 150 milhões de reais dessa venda, o Colorado fica com 110 milhões. Quase bate a meta do valor pretendido em vendas neste ano, só com o Yuri Alberto. E quanto ao substituto dele? No sábado, Wesley Moraes começou a mostrar que veio. Marcou um gol contra o União Frederiquense. D'Alessandro marcou também, matando a saudade da torcida colorada. Abracei todas as causas desse clube aqui, todas, e eu estou muito feliz. É um dia bem marcante, acho que é o mais importante da minha história aqui no clube. Enquanto isso, o Grêmio vai usar força máxima pela primeira vez no ano contra o São José, quarta na Arena. Olha a programação tricolor para os próximos 5 jogos aí. O time principal começa, enfim, a ir a campo valendo 3 pontos. No sábado, a gurizada ficou no 1-1 com o Brasil em Pelotas, em jogo marcado por suposto ato racista de um torcedor contra o goleiro gremista Adriel, que inclusive postou a situação nas redes sociais. O Grêmio já avisou que vai ao tribunal. Que vergonha, que coisa mais feia. Olha, é mais um caso de racismo entre os muitos registrados em jogos aqui no nosso estado. O Grêmio disse que não registrou o boletim de ocorrência porque só ficou sabendo depois do jogo, no retorno a Porto Alegre, quando o goleiro reserva Adriel Ramos informou sobre o vídeo. O tricolor emitiu uma nota lamentando o fato e apresenta uma notícia de infração junto ao Tribunal de Justiça Desportiva. Já o time de Pelotas, o Brasil, disse que considera abjeto qualquer ato de discriminação e se colocou à disposição para auxiliar as autoridades na identificação dos responsáveis. Isso aí tem que ser punido ainda no estádio, gente. Torcedor do bem que está presenciando isso aí, chama a polícia. Chama os seguranças do clube. Isso tem que ser coibido de forma exemplar. E olha, essa história que está ganhando as redes sociais muita repercussão. Candidatos denunciam irregularidades durante a prova no concurso para brigadiano que foi realizado nesse fim de semana aqui no estado. Fotos das provas teriam vazado e foram postadas na internet durante o concurso. Além disso, candidatos foram às redes sociais para denunciar que fiscais não ficavam dentro das salas durante o exame realizado no domingo. Este candidato se sentiu prejudicado. Antes de entrar para a sala, eles estavam dando saco plástico para lacrar esse material. E era expressamente proibido o uso do mesmo dentro da sala. Se o celular era para estar lacrado, como que tem foto das provas? Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a realização do concurso é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, com sede em Porto Alegre. E que nesta segunda-feira, o Departamento Administrativo da Polícia se reuniu com a Fundatec para pedir esclarecimentos sobre as possíveis irregularidades. A fundação disse que não houve irregularidades e que o teste aplicado em 49 pontos teve mais de 5 mil fiscais e foi acompanhado pela PM, com a presença de um oficial em cada local de prova. Segundo a entidade, as postagens ocorreram após o encerramento e o cronograma será mantido. O concurso tem validade de 2 anos. 52 mil candidatos disputam 4 mil vagas para o primeiro nível da carreira, com um salário de mais de R$ 4.500.
Olha, se eu sou candidato, eu bato na porta do Ministério Público. O que não dá para ficar é nessa dúvida entre a Fundatec, a Brigada Militar e as denúncias que foram parar na internet. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um produto raro e apreciado pelos chefes de cozinha foi encontrado aqui em solo gaúcho. A nossa equipe acompanhou a caça a essa iguaria. E a gente conta que produto é esse já já. E também vamos mostrar um resgate emocionante que aconteceu lá no litoral norte, né, Yasmin? Chemali, esse vira-lata caramelo ficou preso em um bueiro e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Os detalhes do salvamento desse cãozinho eu conto depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, uma especiaria rara e muito apreciada por chefes é encontrada aqui no nosso território, aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer os caçadores da trufa sapucai, a trufa gaúcha. E olha, o quilo pode custar até R$8.000. Confira na reportagem de Lucas Abate e Gilberto Ferreira. A caça ao tesouro culinário é feita entre as árvores de noz pecan, a 30 centímetros abaixo do solo, no terreno desta empresa de Cachoeira do Sul. Com cuidado, o professor revira a terra e encontra um exemplar do fungo. Tem aroma perfeito. Apreciado por chefes de todo o mundo, o fungo só aparece sob condições específicas e em pequenas quantidades. Aqui no estado, foi encontrado só em 2016 por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Percorremos vários pontos do estado para prospectar, que nós chamamos, para buscar locais onde nós teríamos a possibilidade de ocorrência de certos cogumelos comestíveis de interesse, interesse gastronômico, interesse econômico, agrícola. Nós tivemos a alegria de encontrarmos em março de 2016 as verdadeiras trufas, os tartufos, em solos subtropicais, em solos brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul. Um verdadeiro achado para o chefe Paulo Machado, que já preparou pratos com as famosas trufas europeias. Essa trufa brasileira, ela tem uma característica de uma trufa que lembra a trufa branca. As trufas brancas, elas têm um aroma forte, porém ao mesmo tempo que lembra amêndoas, castanhas. O período de colheita já está acabando porque a trufa cresce no verão. Janeiro é o melhor mês para caçar o fungo pelo sabor e tamanho que adquire nesse período. As safras ainda são pequenas. Foram colhidos apenas 10 quilos na temporada passada. Mas a trufa sapucai já começa a ganhar fama. Tem chefes do Brasil inteiro já pedindo, pro Dr. Marcelo, que é quem comercializa hoje. Tem alguns outros lugares aí que estão começando a explorar essa trufa no nosso país. E no exterior as pessoas também já começam a perguntar. Coisa fina, hein? Isso lá em Santa Maria. E olha só, gente, a Assembleia Legislativa Gaúcha tem hoje um novo presidente. O deputado Valdeci Oliveira, de 64 anos, do PT, tomou posse nesta segunda-feira. O petista foi eleito com base no acordo entre as maiores bancadas, que prevê aí um rodízio no comando da casa ao longo da legislatura. Valdeci sucede o deputado Gabriel Souza, do MDB, na presidência da Assembleia. A sessão também marcou a eleição e posse de toda a mesa diretora para o biênio 2022-2023. A cerimônia foi presencial, mas com limite de ocupação e protocolos sanitários rigorosos. Agora preste atenção nesse resgate emocionante. Bombeiros, os anjos, como sempre, quebraram concreto para salvar um cãozinho que estava preso em um bueiro lá na Praia do Pinhal. E aí, Yasmin, conta pra gente. Um resgate animal. E a gente brinca, Chemali, porque é uma história que terminou com um final feliz. Até essas imagens dão um aperto no coração dos amantes dos bichinhos. Olha só, esse cão ele ficou preso dentro de um cano subterrâneo que escoa a água da chuva. Esse animal foi resgatado pelos bombeiros no último sábado. Bombeiros
bombeiros voluntários de Balneário Pinhal, no litoral. Um morador ouviu o cãozinho chorando e aí acionou os bombeiros. A equipe disse que o cachorro ficou preso 5 metros para dentro do bueiro, que tinha acúmulo de lixo e também de lama por causa das últimas chuvas. Para tirar o bichinho dali, Chemalho, os bombeiros quebraram 15 centímetros de concreto, além do cano. Não se sabe precisar, Chemali, há quantos dias o bichinho estava preso. Machucado no rosto, ele foi encaminhado ao serviço veterinário do município, Chemali. Que trabalheira, como eu digo sempre, gente. Seja bombeiro oficial, bombeiro voluntário, ser bombeiro é um ato de muita coragem e também de quem faz o bem, seja para quem for, para um animalzinho, para um ser humano. Tá aí ó, o resgate extremamente emocionante. Valeu, Yasmin, a todos que começaram com a gente essa semana, esse último dia de janeiro. Obrigado. Na sequência, vem o SBT Brasil, amanhã, 11h30, SBT Rio Grande com o André Har. 13h, o SBT Notícias, o Rio Grande para todo o país. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau.